Estamos de volta com o programa Fatos em Foco, que hoje entrevista o ator Heinz Lima Verde. Heinz, você poderia citar as suas principais influências, aquelas pessoas que contribuíram mais para o trabalho que você realiza hoje? Com certeza. E eu acho que em cada área, né? Assim, por exemplo, são atores que nacionalmente não são conhecidos, alguns, né? Mas que são pessoas que, para mim, a primeira vez que assisti, aqui no Crato é uma figura, a primeira pessoa que eu vi em cena e que ficou registrado e que até hoje eu copio, né? É uma figura que eu não encontro há anos, não sei o paradeiro, até pergunto para as pessoas, algumas pessoas não sabem, porque ele é Lucion Caeira. Lucion Caeira. Que é uma figura, que é uma pena eu não consegui mais encontrar nem assistir um trabalho daquele cara, porque é impressionante, assim. E contracenei com ele no Rapto das Cebolinhas, né? E foi aí que eu era muito fã, já tinha assistido vários espetáculos da plateia e chegou o momento de contracenar com ele e estar em cena. E isso, para mim, era maravilhoso. Então, no Crato tem essas pessoas, também Orlena, tem Ricardo Correia, que eram figuras que, para mim, nesse início de carreira, era muito importante ver, né? Kaká, né? Então, é um pessoal... Mas aí, saindo daqui para Porto Alegre, lá em Porto Alegre, tem um ator que faleceu já fazem alguns anos, mas que a primeira vez que eu vi ele em cena, eu fiquei comovido, assim, um espetáculo que você assiste no sábado e consegue passar 8 dias sem conseguir esquecer e pensando o tempo inteiro, não no espetáculo, mas na atuação, no trabalho daquele ator e na verdade, que é o Leverdógio Freitas, que tem muito trabalho de cinema e de TV na Globo, participou de várias coisas, e é uma pena que nos deixou bem cedo, né? Mas atores, para mim, que não... Tá sempre, eu acho que de alguma forma eu consigo tirar algum proveito de ver eles em cena, de ver a atuação. Tipo o Carlos Vereza, para mim é um dos mais, né? A atriz Fernanda Montenegro não tem nem como não citar, né? Mas é impressionante. E Marília Pêra, para mim Marília Pêra é uma das figuras mais... Eu assisti um espetáculo ao vivo em 92, Elas por Ela, que era um espetáculo que tinha a trilha que era a pesquisa do Gonzaguinha, que foi o último trabalho que ele fez. E esse espetáculo eu assisti, eu fiquei fascinado, eu já era muito fã dela, mas nunca tinha feito nada no teatro, só via na TV. E aí eu vi o trabalho dela e consegui, a Globo passou como especial do final de ano esse espetáculo e eu consegui uma cópia em VHS ainda. E eu assisti até destruir essa fita. Todos os dias da minha vida eu assisti o espetáculo Elas por Ela. E hoje eu utilizo em cena. É uma bíblia, entendeu? Eu copio. Eu não tenho vergonha de dizer que eu copio as intenções do texto, a musicalidade dela, né? A personalidade na cena. Então são figuras que para mim não... E fora do Brasil, eu acho que os atores e atrizes brasileiras para mim já basta. Eu não tenho muita, não sou muito. Mas teve influência também do Carlitos, do Charlie Chaplin? Com certeza, com certeza. Buster Keaton também a gente faz. Harold Lloyd. Mas o Buster Keaton a gente fez um trabalho chamado Clube do Fracasso, que a gente elegeu a pessoas que, por exemplo, a gente fala do fracasso não como uma coisa ruim, entendeu? O fracasso, ele faz parte. E aí, e uma das figuras que a gente mais pesquisou foi o Buster Keaton, que a gente foi atrás, e a abertura do espetáculo era com imagens dele, e a gente ficava brincando com a coisa de tentar fazer espelho com aquilo que o público estava vendo lá, a gente tentava reproduzir na cena e não conseguia, porque eles eram atores também, assim, stunt, né? Stunt actors, porque faziam coisas impressionantes, né? A parte física em si, a parte física dele escalar é um absurdo, prédios, né? E sem dublê. Sem dublê. Né? E a gente conseguiu uma foto dele criança, ele começou criança no circo. Ele era a família dele, né? O pai e a mãe trabalhavam no circo, e a gente conseguiu uma foto do Buster Keaton. E a gente... É muito engraçado essa coisa, né?
Ver o Buster Keaton criança com o mesmo olhar triste, a mesma cara já era e dá vontade de rir, e a gente olhar a foto e... Porque ele não sorria. Não sorria, não tinha, né, máscara neutra. É neutra. O tempo inteiro. E aí a gente viu naquela foto, mas é impressionante, o cara criança ali, vestido de palhaço, um figurino muito alegre. Chegou a ver o Buster Keaton já idoso, que ele fez uma participação num filme já nos anos 60. O pessoal montou o estúdio, era um cara que se transportava no tempo. Então ele ia ao passado na época do Buster Keaton. Então chamaram o Buster Keaton, já idoso, para interpretar novamente aquele personagem que ele fazia nos filmes. Não, esse eu não conheço, mas passar depois, com certeza, deve ser interessante. Tendo nascido no Crato, né, filho do grande professor Jair Stark, como você foi parar no Rio Grande do Sul? Pois é, isso é uma história que eu venho contando assim em cena? há anos. Agora eu conto em cena, né? Eu conto no espetáculo com um pouco mais de teatralidade, mas as pessoas sempre... quando a gente se conhece, aí tem o nome Heinz, que já não... Esse nome... De onde vem esse nome Heinz? Pois é, isso eu tenho que descobrir a verdadeira verdade com meu pai, né? Porque eu sei que é o nome de uma pessoa que foi importante para ele, que ele trabalhou, né? E aí ele fez uma homenagem, botando o nome desse amigo, né? Dessa pessoa para mim, né? Então, ou seja, eu ganhei esse nome. E aí é engraçado porque eu vou morar lá no Rio Grande do Sul, onde tem uma colonização alemã grande, né? Ou seja, tem um monte de gente. Aí eu vou lá no interior, apresento nos lugares, aí as pessoas, Heinz, que legal, mas por que Lima Verde? Por que tu usou o teu nome alemão? Mas não tenho. Eu não sou Deutsch. Eu não tenho sobrenome alemão, mas como tem um nome alemão? Mas por que esse nome alemão, se não tem um sobrenome alemão? Eu digo, não, aí eu vou contar toda a história. E aí eu conto por que o Rio Grande do Sul apareceu na minha vida, porque os meus primos, aquela história de ir buscar sobrevivência, né, em outros lugares e tudo, e os meus primos foram morar lá no Rio Grande do Sul nos anos 70. Os primeiros primos meus, né? Vários foram, acho que uns 5, 6 foram morar lá. E aí eles tiveram filhos lá. E aí eu comecei a ter contato com esses meus primos que retornavam de lá e passavam férias aqui no Crato. E eu comecei a escutar muito de lá. E aí eu acho que isso foi despertando, né? Então chegou um momento, quando eu fiz 15 anos, que aí eu estava terminando o ensino médio e aí os colegas iam estudar em outros lugares, em Fortaleza, em Recife, não sei aonde. E aí... Mas você foi lá para estudar teatro ou você foi para estudar outra coisa? Não, desde sempre na minha cabeça eu me imaginava fazendo teatro e queria muito. Mas eu sempre ouvi, até porque ninguém aqui no Crato sobrevivia só de teatro, né? Não existia um ator profissional que só vivesse teatro naquela época. E eu já tinha experiências aqui, eu comecei a fazer animação em festa infantil, de palhaços, personagens. Tinha lá uma festa de Páscoa, eu ia lá de coelho, fazia tinha umas pessoas que me ajudavam, fazendo figurino, maquiagem, eu ia aprendendo. E aí eu pensei, não, pode ser possível, né? Em algum lugar do Brasil eu posso... As pessoas perguntam, mas por que não é São Paulo e Rio? Eu disse, não, porque na minha cabeça era o Rio Grande do Sul, porque meus primos já moravam lá, e aí foi mais fácil, né? E aí eu recebi um convite. Em janeiro de 90, eu recebi um convite da minha casada com um primo meu, né? E ela disse, se quiser, pode ir. Eu recebo na minha casa, pode morar lá. E a minha mãe ficou preocupada, mas aí a minha mãe disse, não, eu vou lhe deixar lá. Só que não ia me deixar lá, ela ficou morando lá 3 anos comigo. Aí ela voltou, porque meu irmão chegou lá e não era muito afim de ficar no Rio Grande do Sul, que ele sentia muita saudade daqui e voltou. Aí ela esperou completar 18 anos, 19 anos, ela disse, e aí, vai ficar ou vai voltar? Não, eu vou ficar. E aí eu comecei a fazer as oficinas de teatro lá. Aliás, lá como foram os seus primeiros contatos com a turma de teatro? Então... eu fui fazer uma oficina, eu já estava na 3ª oficina de teatro. E aí eu pesquisava, assim, por exemplo, eu ia assistir um espetáculo, aí eu vi o nome do diretor, vi o nome dos atores, aí eu começava a procurar no jornal, porque antes, como não rolava a internet, não tinha divulgação assim, aí saía no jornal, tinha exposições, espetáculos, cursos, aí eu via
E aí apareceu o Zé Adão Barbosa, que é uma figura assim muito importante na cena cultural lá do Rio Grande do Sul. E eu fui assistir. Aí eu lembrei que o primeiro espetáculo de teatro que eu assisti em Porto Alegre era o Zé Adão em cena, fazendo a história do soldado, com orquestra, né, tocando 3 atores, orquestra no palco, e a história do soldado, né, e aí eu fiquei encantado com o trabalho dele. Aí eu comecei a ficar fã e via os trabalhos dele na televisão, lá, local, e aí um trabalho na Globo, eu esse cara eu vou atrás para estudar. E eu fui fazer oficina, e agora a gente é super amigo, a minha diretora dirige ele agora, né, ele viu o meu espetáculo e a partir do solo, ele disse, quero fazer igual. Igual não, mas né, nessa linha. Acreditou na diretora e ficou fã do trabalho dela. E aí vai acabar se tornando seu fã. Pois é, eu sou muito fã dele. Aí eu fui fazer essa oficina, e na primeira oficina eram 5 encontros no sábado, a tarde inteira. E ele diz, Heinz, até hoje eu lembro do primeiro dia, quando tu entrou na sala. Era um monte de adolescente, um monte de gente nova, e tinha um pessoal mais maduro. Aí ele disse, tu entrou na sala, no primeiro exercício que tu fez, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu digo, não, aí tem alguma coisa que eu posso aproveitar. No último dia de oficina, ele disse, eu estou montando um espetáculo, Romeu e Julieta, são 20 atores em cena, eu já tenho, e preciso de mais 5. Agora é o seguinte, não ganha nada. Vai ensaiar muito, vai estrear no Teatro São Pedro, mas aí eu disse, como assim? Eu vou fazer o meu primeiro trabalho profissional, não vou ganhar nada, vou ganhar uma carteira do sindicato dos atores, né, do SATED, dos artistas. E aí, mas quando ele falou, vai estrear no São Pedro, no Teatro São Pedro é o maior, o teatro mais importante né, da história do Rio Grande do Sul. Eu disse, não acredito, não, quero. Ele disse, então segunda-feira começa os ensaios. Cheguei lá perdido, no meio do povo, e aí tinha a história seguinte. O que era engraçado é que o meu sotaque ainda é muito forte lá. E essa coisa... Cratense. Aí, como era uma pessoa do Crato lá em Verona, era meio complicado. O Romeu e Julieta e eu no meio. E a primeira fala do espetáculo era minha. Nossa. Aí ele começou a dizer, Heinz, a gente tem que trabalhar para neutralizar o sotaque. Não precisa você falar. E aí é complicado, né? Porque a gente faz, por exemplo, morando há 23 anos em Porto Alegre, tem aquele sotaque que é de Porto Alegre, e por incrível que pareça, dentro de Porto Alegre tem um sotaque daquele bairro específico, que é o de Bonfim. Isso é muito engraçado. Aí quem mora na fronteira tem um sotaque, como aqui, né? O Crato, Fortaleza, sim. Cada região tem o seu sotaque. Dentro da própria cidade, né? Dentro da própria cidade tem. E aí eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso para trabalhar? Eu não tinha grana para pagar alguém, uma fonoaudióloga, não tinha nada, né? Aí ele disse, vamos fazer o seguinte, eu vou gravar né, falas e tudo. Eu digo, não, é muito trabalho. Eu comecei a você dublar. Não, e aí escutar e quem sabe, né, pegar aquilo. Mas aí é impressionante. Comecei a fazer o trabalho, e aí o sotaque foi na peça mesmo, que eu estou fazendo agora, eu falo, né, que eu comecei a perder o sotaque no meio do espetáculo. Eu comecei a... Hoje você domina bem essa coisa do sotaque? Domina. É muito engraçado assim, ó. Quando você chega ao Crato, você que fala cearense? Aí fica misturado, porque assim, ó, não é que não precisa chegar no Crato. Quando chega alguém do Crato em Porto Alegre, eu já saio falando como do Crato, o povo, o que é isso? Aí, amigos vão lá me visitar, e aí, sabe, tô em São Paulo, encontrei alguém do Crato, aí na mesma hora o sotaque faz pum, e aparece. Desci no Juazeiro, já começa o sotaque. Não, e também para mim é um problema. Se eu ficar em São Paulo uma semana, 2 semanas, na terceira semana eu já tô meio porta, e no Rio, e aí parece Mas isso faz parte do trabalho de ator, né? Da sua flexibilidade, da sua... E aí, e aí começou essa coisa, esse convite, fui lá, né, consegui o sotaque, e aí apareceu esse primeiro trabalho, e a partir daí começou, um atrás do outro. Aí ele montou um trabalho, essa pesquisa em cima das drag queens, que no momento estava bombando, com Priscila, Rainha do Deserto, aí ele queria, e começou a selecionar, e aí ele disse, eu acho que ele não gostou do meu trabalho no Romeu e Julieta, porque ele está selecionando atores, e aí ele começou a chamar os atores, pegou os 3 atores do espetáculo, e faltava 20 dias para a estreia, ele me ligou e disse, Heinz, eu quero que tu participe do espetáculo.
Eu nem participei de teste nem de nada, né? Eu quero que participe do espetáculo, só que sempre tinha um só que não recebe cachê e também não tem nenhuma fala. Mas tá bom, vamos lá. Personagem mudo, mas aí isso foi muito importante, esse momento assim, que é fazer um personagem mudo. Aí no dia da estreia ele se irritou muito com os atores, porque esses atores já tinham currículo, eram pessoas conhecidas e tudo, e aí ele se irritou com os atores na passagem de som de tarde, no dia da estreia. Terminou o ensaio geral de tarde, ele foi no camarim, eu estava começando a me maquiar, porque aí eles me maquiavam primeiro, né, o pessoal mais novo, né, maquiado primeiro e aguarda até as 9 da noite, e as estrelas vinham depois se maquiar. E eu estava me maquiando e ele chegou no camarim muito irritado, disse assim, tu vai falar. Eu vou falar o quê? Que eu fazia, o personagem era uma empregada drag queen, né? Ou seja, tu vai falar, e agora tu vai falar com sotaque nordestino. E ela vem do Nordeste, e o nome dela é Linda Evangelista, que no momento era a modelo mais famosa que existia, a alemã, na hora. Tudo, inventou tudo ali. Inventou tudo. E aí disse... No dia da estreia. Eu tava me maquiando, eu fiquei apavorado, assim, aí... Ai, que meu Deus do céu. Tá, eu vou falar o que, Zé? Vai falar o seguinte, vai falar de onde tu veio, como que chegou aqui, né? E inventa. Cara, eu entrei, passei em cena, eu entrava primeiro, eu servia um suco, porque tinha um talk show no meio do espetáculo, vi uma personalidade muito conhecida do Rio Grande do Sul e entrava na cena e participava. E eu entrava a primeira vez, servia um suco, entrei, nenhum problema. Aí eu saía de cena e ele tinha mandado um dos atores dizer, volta aqui que eu quero apresentar para vocês a Linda Evangelista. Aí eu voltei e aí comecei a falar e... Bom, aí foi um absurdo, sucesso total. Aí pronto, aí eu entrava em cena, depois que eu entrava em cena, eu comecei a passar na cena e roubar o foco total. Atravessava no fundo com o espanador, só limpando e olhava para a plateia e aí... Sucesso. Aquela história do cearense com comédia é melhor não oferecer, porque senão vai entregar um espetáculo de comédia com cearense que tu vai ver o que acontece. É melhor não... E aí comecei a trabalhar lá e foi o meu primeiro contato, né? E fiquei. Trabalhei o primeiro espetáculo, segundo espetáculo, terceiro espetáculo. E aí o meu primeiro prêmio lá, por incrível que pareça, foi o último espetáculo que eu fiz no Crato, Pagador de Promessa, com direção do Ricardo Correia. O mesmo personagem que eu fiz aqui, o diretor de lá, eu queria muito fazer outro personagem. Eu digo, não, já fiz lá no Crato, como é que eu vou fazer? Eu falava, o Galego, que é um espanhol, né, que tá ali na frente da igreja e é comerciante, não sei o quê. E aí ele disse, não, tu vai fazer esse. Mas, Roberto, eu já fiz. Não, esse é que eu acho que você tem que fazer. Era um B, e aí eu disse, não, vou fazer. Mas posso fazer ele bêbado? Ele vende cachaça, eu vou fazer ele bêbado. Pode. E aí era personagem coadjuvante, foi minha primeira premiação lá, né? Quando apareceu, era um espetáculo lindo, feito na frente da igreja, ao ar livre. E foi meu primeiro trabalho, assim, que as pessoas ficaram sabendo quem era aquele ator, né? Heinz Lima Verde. Que até hoje o Heinz estava me comentando aqui, que ele não sabe a origem do próprio a verdadeira nome, verdade, né? A verdadeira verdade do nome Heinz. Sei que vem do nome de uma pessoa que foi importante pro meu pai, mas... Né? Quem era essa... Depois a gente vai entrevistar o Jairo qualquer dia desses. Aí ele vai contar a verdadeira verdade, como você diz. Mas, Heinz, como é essa coisa de voltar ao Crato profissionalmente, depois de tantos anos, brilhando lá fora, você que fez espetáculos em Cuiabá, em Porto Alegre, Brasília, Montevidéu, a gente já foi. Com esse espetáculo não, mas já com outros, né? Então eu já fui em vários lugares do Brasil, do norte, assim, eu já apresentei... Mas faltava apresentar no Crato. No Crato. Você pode se apresentar em Paris, mas o Crato é mais complicado para mim. Mas o Crato é complicado, porque o Crato você ficou nervoso... Um mês. Na hora que saiu o resultado da amostra... Todos esses lugares, mas chegou aqui e bateu aquele nervosismo? Como é que é? Não, bateu antes lá. Já estava sofrendo antes. E aí eu fiquei... Quando saiu o resultado, o convite para vir pro Crato, aí tudo bem. Aí foi se aproximando, a data. Foi esse convite, assim? A gente participou de uma seleção, né? Se inscreveu na Mostra Sesc.
E aí, por sorte, entramos. Porque é complicado essa coisa de logística, de trazer um espetáculo de lá, né? Passagens, transporte, cenário, tudo se torna muito caro, né? E o Sesc convidou 3 espetáculos do Rio Grande do Sul, isso foi legal. Vieram 3 espetáculos de lá e o meu foi um deles. E aí, quando eu soube do resultado, eles ligaram, fizeram a negociação pra gente vir, tudo bem, a gente queria muito vir, a diretora, ela queria assim, tanto quanto eu, entende? Que ela achava muito importante. Eu falo do Crato na peça, eu falo de como eu saí, eu falo do Crato e no início do espetáculo, então eu precisava. Aí, quando foi se aproximando da data, foi ficando complicado, porque daí eu fui lembrando de quem poderia estar na plateia. Todas as pessoas possíveis e impossíveis eu lembrei, e aí eu fui ficando cada vez pior. Cheguei ao ponto de aparecer no corpo o resultado. Eu estava começando a ficar rouco, aí o pé começava a dar um problema, deu inflamação na articulação. Eu digo, isso aí tem a ver, porque eu não caí, não machuquei. Mas fui ficando nervoso. O sucesso foi fabuloso aqui no Crato. Foi maravilhoso. Foi uma experiência muito... Até o final eu não relaxei, né? Fiquei todo o espetáculo... No final a diretora me pegou, brigou comigo, disse que o espetáculo estava nervoso, que eu acelerei muito, parecia que eu estava querendo fugir. A plateia não sabe disso, né? Mas eu e ela a gente sabe. Mas você apresentou já várias vezes esse espetáculo? Várias, é um ano de trabalho já, né? Quantas vezes você calcula que já foi apresentada essa peça? Até agora em torno de umas 60, 80 apresentações. Entre 60 e 80, a gente não tem, eu não sei, eu tinha contado 60, mas aí ela lembrou de uma temporada que a gente fez e que eu não tinha lembrado, que foram só 2 finais de semana lá em Porto Alegre. E aí dá mais ou menos isso, são mais 20 apresentações. Mas aí agora ele tem, esse espetáculo tem 1 ano de trabalho e ele tem agora pro próximo ano uma agenda bem legal, participando do palco giratório. A gente vai fazer 37 cidades do Brasil, cidades que eu já me apresentei com outros trabalhos do palco giratório. Mas esse trabalho ainda vai para outras cidades? Com certeza, e vai voltar para o Crato, que a gente quer que volte para o Crato, isso é importante. Já fez um convite? Já teve um Não, convite, a gente vai... um contato com a gente está conversando, isso, a gente está tentando ver como que é possível retornar e tentar fazer pelo menos 2 finais de semana, ou um final de semana, não sei. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Heinz Lima Verde aqui no Fatos em Foco, após um breve intervalo.